Bom dia, 2 de junho de 2026. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá em Filipenses, no capítulo 2, tá? Versículo 5 em diante. Não, vamos ler o 4 também, do 4 em diante. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa palavra é muito linda e é muito autoexplicativa, né? Por exemplo, aqui você entende por que todas as coisas a gente pede e fala em nome de Jesus também, né? Porque o nome de Jesus se submetem principados, potestades e enfim, o universo inteiro. É o nome sobre todo o nome, né? E ele veio em forma de homem para sofrer humilhação para pagar a nossa conta. Está explicado isso aí. Agora, uma palavra que é ministrada todas as manhãs, que nem as nossas aqui, ela tem que ter algum fundamento na sua vida, tá? Ela tem que fazer alguma diferença para você, senão eu viro papagaio de pirata aqui e não produzo nada. Vejam bem, estava conversando com o Chico, meu amigo, agora de manhã lá, quando estava cortando meu cabelo, e a gente conversando a respeito desse pessoal, o cara andando com pressa na rua, né? E aí a gente chegou à conclusão que uma vez ele teve com pressa numa situação lá, porque estava com um troço diferente. E eu também já estive andando com pressa na rua, porque estava com dor de barriga. O troço estava sem. E isso, lógico que parece simples, engraçado aqui, mas nós nunca temos a tendência de olhar para os outros sob a ótica dos problemas que nós mesmos já passamos. Por isso que eu falo assim que o deserto é um lugar muito útil para nós, ele é muito dolorido e muito ruim, mas é no deserto que nós encontramos Deus. Por quê? Porque só quem perdeu alguém querido sabe a dor daquele que está perdendo alguém querido. Só quem ficou sem dinheiro sabe a dor de um pai que não pode levar comida para os seus filhos em casa. Só quem teve uma unha encravada sabe como aquilo incomoda, e só quem está com enxaqueca sabe o quanto que aquilo dói e que deixa você desconfortável. Eu sempre converso com a Antonieta, né? Tem umas coisas agora, tipo a fibromialgia, que é uma coisa que a gente agora sabe como é que funciona, né? Então, tinha uma parente dela lá que o pessoal tirava sarro, que a pessoa tava lá, com o nome da mulher lá, porque a mulher via com dor, né? Hoje você sabe como é que é. E quando você tem dor, aí você sabe como é que é a dor do outro, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo para vocês que eu oro fazendo xixi. Não tenho vergonha, eu oro. Sempre agradeço a Deus quando estou em pé ali fazendo xixi. Porque quando o pai estava no fim da vida, eu fui levar ele no banheiro lá, ele tava só o ossinho assim, as costelas, né? Eu fui erguer até pra levantar ele, machucava ele de pegar nas costelinhas dele, que tava só couro e costela. E tinha que levar ele fazer xixi, né? Bom, o seu Fernando, falecido ali, uns dias antes de morrer, mijou em mim, né? Eu tava lá carregando ele pra lá e pra cá também, o bicho escapou ali e fez xixi em mim também. Mas assim, aí um dia, de tanto falar isso aí, a Antonieta teve e a Gabriela também teve infecção na bexiga, muitos anos atrás.
E aquilo é horrível. E aí a gente teve conversando em casa, eles viram quanto que é legal quando você pode fazer o teu xixi tranquilo. Por isso a oração, né? Vocês podem caminhar, agradeça a Deus, não espere para ficar com as pernas quebradas, para ficar sem andar e ver o quanto que aquilo é importante, né? Mas o deserto, o sofrimento, nos traz essa noção de quem que nós somos, de verdade. Por isso que eu falei também outro dia para vocês que o hospital faz muito bem pra gente. Porque quando você fica no hospital, você vê que coisa ruim acontece para todo mundo todos os dias. E não é só para você nem para mim, faz parte da vida. Faz parte da vida. Tem aquele mentiroso que fala para você que não acontece coisas ruins, que tem que orar e tal, e daí covardemente fala para você quando as coisas ruins acontecem que foi tua falta de fé. Não foi. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Coisas ruins acontecem com gente boa, coisas ruins acontecem com gente ruim todos os dias. E nós temos que ter empatia com as pessoas. Para quê? Para estar identificando isso aí e não julgando e nem sendo insensíveis ao sofrimento dos outros. Vejam aqui, voltamos na palavra que Paulo está falando aqui, né? Quando ele fala assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Preste atenção, às vezes a pessoa do seu lado está precisando de uma palavra, de uma força, alguma coisa assim, né? E você orgulhosamente passa ao largo, né? Que nem aquele religioso da parábola do samaritano, né? Que passou o sacerdote do lado, o levita passou do outro lá. Foi o samaritano que teve misericórdia da pessoa com quem ele teve contato ali, que tinha sido espancada pelos ladrões, que é um tipo de Cristo, né? E aqui ele fala de novo, Jesus veio e se esvaziou. Para quê? Para depois dele morrer na cruz, pagar nossos pecados, ter um nome sobre todo o nome. E assim deve ser o nosso exemplo a cada dia. Nós devemos nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, dessa coisa de querer ser melhor que os outros, ter mais que os outros, saber mais que os outros, né? Nós temos que ter assim esses olhos atentos, tá? Para servir, para estar procurando assim as pessoas que passam por nós, aqueles que Deus quer que a gente tome uma atitude empática com relação a eles, né? Porque para isso é que nós viemos ao mundo, para servir. Tá? Aí, quando você serve, Deus passa a resolver os teus problemas, que é muito melhor. Muito melhor do que você ficar sendo orgulhoso e dizendo eu faço, eu sei, eu aconteço, é você obedecer a Deus, se humilhar e deixar que Ele cuide das tuas coisas, porque Ele cuida muito melhor do que nós. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela vida do meu irmão que está ouvindo aqui. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, e que o Senhor, a todos nós, esteja nos ensinando, Pai, a sermos humildes, a exemplo de Jesus, a nos esvaziarmos de nós mesmos e a nos preocuparmos com as coisas dos outros também, para que a gente possa sempre ter uma palavra para alguma pessoa que precisa, o pão porque tem fome, a coberta porque tem frio, Senhor, a água para quem tem sede, porque foi esse o exemplo que o Senhor nos deixou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado para você e para toda a sua casa.